E esse aqui é o assunto de hoje. Vocês já estudaram este assunto lá com a Daniela, não é isso? Já deve ter até terminado. Nós vamos fazer algumas considerações sobre ele, sobre a aplicação desse teorema em termos práticos, e vamos utilizar basicamente esse circuito, que é constituído por duas fontes de tensão ligadas a um T. Observe que existe um T aqui, ó, se chama de circuito T. Existe uma resistência no meio, geralmente uma carga, né, e distribui em dois braços, e cada braço tem uma fonte, que pode ser fonte de tensão ou fonte de corrente. A gente usa muito esse circuito no laboratório para demonstrar os teoremas e algumas outras coisas assim, algumas características básicas do circuito, porque ele é um circuito simples, e quando a gente está querendo demonstrar alguma coisa, é conveniente que o circuito seja simples. Se for mais elaborado, como vocês estão acostumados a ver lá nos cálculos, lá da teoria, o foco passa a ser o cálculo, ou a solução da complexidade de um circuito, e não o que a gente quer mostrar. Então, quando a gente usa um circuito mais simples, a gente focaliza no que a gente quer mostrar, que no caso de hoje, por exemplo, é a validade do teorema da superposição. Então, se eu ficar preocupado em calcular isso, fazer aquilo, tal, eu esqueço, né, do que é o objetivo mais importante da aula, que, conforme eu disse, é a demonstração do teorema. Tá certo? Então, veja bem o que é que nós temos aqui, gente. Ó. Nós temos uma bateria de 9, quer dizer, uma fonte V1 de 9, três pilhas aqui, ó, formando um conjunto, né, que pode se chamar também de bateria. São três células, portanto, eu posso chamar de bateria também, de 4,5 volts. E os valores dos resistores que eu vou usar, que nós vamos usar, serão 270 ohms, 560 ohms e 1K. Por que eu coloquei 1K no meio aqui? Porque eu vou aplicar o teorema da superposição entre os pontos A e B, e quando a gente faz isso, eu posso aplicar o teorema, melhor dizendo, considerando a tensão entre A e B, ou a corrente que vai passar pelo resistor aqui. Quer dizer, eu posso aplicar o teorema no sentido de calcular a corrente ou calcular a tensão. E quando eu uso um resistor de 1K, eu posso empregar o cálculo da tensão e considerar a mesma coisa para a corrente, sem ter que colocar um medidor de corrente aqui. Por quê? Porque a corrente que vai passar no resistor de 1K é igual o valor em volt da tensão que eu aplicar aqui, ou que aparecer aqui, né, dividido por mili. Entendeu? Então, por mili, não, desculpa, por K, e vai dar mili. Explicando melhor aqui na confusão. Por exemplo, se der 1 volt aqui, qual que é a corrente que vai passar? É 1 volt sobre 1K, que é 1 mili. Eu faço a conversão de K do componente para mili, então é como se eu tivesse colocado um medidor aqui, que vai medir miliampere. Então facilita, eu não preciso de pôr o medidor aqui. Então, toda vez que vocês tiverem um resistor no circuito, nessa tensão nele, e divida pela resistência dele para saber a corrente. Se for 1K, não precisa nem fazer isso. O valor módulo da tensão lá é o valor módulo da corrente. Se for 1K, é miliampere. Entendeu? É só um macetezinho. Bem, então vamos aplicar o teorema. Tem três considerações a fazer. Aliás, uma consideração dividida em três partes. Eu só posso aplicar o teorema da superposição para calcular entre dois pontos uma tensão equivalente, ou, segundo, a corrente que passa entre aqueles dois pontos. Terceira consideração, eu não posso aplicar para potência.
Então, o teorema da superposição é válido para o cálculo de tensão, cálculo de corrente, mas não é válido para o cálculo de potência. Na aula de hoje eu vou mostrar como se faz, ou comprovar, né, como se faz no quesito corrente e tensão, e na próxima semana a gente verifica por que que não se pode aplicar o teorema da superposição no cálculo da potência. Outra consideração importante também, que eu tinha esquecido de citar, é que o circuito tem que ser linear bilateral. Por quê? Porque as relações têm que ser lineares. E a corrente deve poder fluir nos dois sentidos, porque senão limita e não dá para você aplicar o teorema. Assim sendo, gente, vamos começar aplicando nesse circuito então, né? E você sabe que o teorema reza ou estabelece o seguinte: no caso da tensão, a tensão entre dois pontos de um circuito é o resultado da tensão aplicada naquele circuito pelas fontes de tensão independente, ou independentemente, ou a corrente que circula numa parte de um circuito é a soma, ou é a soma das correntes naquele ponto do circuito estabelecida pelas fontes independentemente. Isso quer dizer o seguinte, isso é uma coisa, inclusive, muito importante na eletrônica, que cada fonte de tensão produz um efeito no circuito específico dela, e que o resultado final é a soma dos efeitos de todas as fontes. Vocês já viram, já estão acostumados a ver, quando você liga duas fontes de tensão, ou três, né, num circuito, até mais, e cada uma produz um efeito, e você calcula o efeito de cada um e depois soma. Mas você pode extrapolar isso para muitas situações da eletrônica, que você não tem só fontes de tensão, mas tem outras maneiras de ter um efeito que produz ali naquele circuito uma corrente, né? Então, ele é bastante genérico, e para você poder visualizar isso, você vai ter que prosseguir no curso, né? Você vê que situações no curso. Por exemplo, se você vai fazer uma análise de circuito mais elaborada e liga sinais eletrônicos de formatações diferentes, e eles contribuem, cada um da sua forma, num determinado ponto, né, o resultado final daquele ponto é a soma dos efeitos individuais. Por exemplo, se você tem na antena do seu carro várias estações, você recebe ali várias estações de rádio, por exemplo, ou de televisão, não importa. Você tem uma antena que vai captar o sinal. Imagina assim, cada estação vale como uma fonte de tensão que está jogando um sinal eletrônico ali naquela antena sua. Aquela antena sua seria como se fosse esse resistor que está entre A e B aqui. E essa bateria da esquerda seria o sinal de sinal elétrico que vem de uma estação ou do outro lado de outra estação, e tem N, milhares de estações. Todas elas jogam a tensão elétrica através da transmissão pelo ar, né, pelo espaço, e que é captado pela antena. Ele na antena tem todos os efeitos, todos eles. Está tudo ali misturado ou somado, tá certo? Realmente a aplicação assim, mais ampla do teorema da superposição. Então, numa antena, por exemplo, eu estou dando um exemplo, numa antena você tem todos os sinais conjugados, como se fosse um só, mas eles estão todos ali misturados. Aí o que você faz? O que o seu rádio faz, a sua televisão vai ter? Através de um filtro, separa e deixa passar apenas o que você quer. Então, quando você está sintonizando um canal, você está obtendo ali, naquele ponto onde tem todos os sinais, o que você quer. Está tudo lá, você apenas separa. É o oposto do teorema da superposição, é a dessuperposição, porque ali está tudo superposto. Você tira o que você quer, entendeu? Então, às vezes, na vida, a gente não está percebendo, mas a gente está aplicando o teorema da superposição o tempo todo, tá?
Bem, não vamos complicar muito por enquanto, não vamos aplicar o teorema nesse circuito aqui, que é o circuito inicial para vocês, que ele é constituído por duas fontes contínuas, né? Na antena são N fontes alternadas, cujos sinais vêm de todo lado. Lá no segundo ano, nós vamos usar esse mesmo circuitinho aqui para aplicar o teorema da superposição usando fontes alternadas. O processo é o mesmo, só que fica um pouquinho mais elaborado ou mais complicado, porque sendo grandezas variáveis, você tem que usar um pouquinho mais de cálculo, não é só soma ou subtração, divisão simples assim, não. Mas é perfeitamente tranquilo para vocês, porque vocês vão ter a base para poder resolver isso, tá? Então, agora nós estaremos aplicando o teorema da superposição em corrente contínua, depois nós vamos aplicar em corrente alternada, e lá no terceiro ano você vai generalizar mais ainda isso aí. Então, vamos lá. O teorema estabelece, então, que entre o ponto A e B vai ser desenvolvida uma tensão que é produzida pelas tensões individualmente. E para você saber como fica isso, você utiliza uma fonte, por exemplo, da esquerda, e calcula a tensão que ela produz nesse resistor, ou a corrente que vai circular por ele. Né? E depois você faz para outra fonte. Só que quando você está usando uma, você ignora a outra. E esse ignorar a outra é colocar, ou imaginar que no lugar dessa outra, está o que a outra fonte vê. Por exemplo, essa fonte V1 aqui, quando ela, digamos, entre aspas, né, olha para o circuito, o que ela vai ver? Vai ver esse resistor, esse aqui, esse outro ligado a uma outra fonte, só que ela não vai ver essa fonte como uma fonte. Por quê? Porque o efeito de uma fonte elétrica no circuito é tentar produzir corrente. Então, o que uma fonte tende a enxergar no circuito é o que tende a limitar a corrente que ela tende a fornecer. Entende? Então, se tem essa fonte aqui, quando ela olha para o circuito, ela vê um resistor, outro resistor, outro resistor, e aqui ela vê um resistor, se tiver. Por quê? Porque ela tá capacitada para enxergar o que tem de limitar o que ela está ali para fornecer. Né? E uma fonte de tensão, idealmente falando, tem uma resistência nula. E na prática, na realidade, é uma resistência baixa. Mas como a gente está usando o modelo ideal aqui, essa fonte aqui tem uma resistência zero. Então, quando a fonte da esquerda aqui, essa bateria aqui, olhar para cá, ela vai ver uma resistência zero. Por esse motivo, na hora que você quer saber só o efeito produzido pela primeira fonte, você coloca um curto-circuito aqui. Curto-circuito digamos assim, é um dispositivo de resistência zero. Da mesma forma, quando você quer ver o efeito que a segunda fonte produz nessa parte do circuito, ou em qualquer parte do circuito, ela vai enxergar só os elementos resistivos, que são esses 3 resistores e essa bateria aqui com resistência nula. Então, eu coloco um curto aqui também. Então, na hora que você vai aplicar o teorema da superposição, e só tem fontes de tensão, quando você está usando uma fonte, você coloca um curto na outra e vê o que acontece. O circuito fica simples para analisar. Por quê? Porque ele só tem uma fonte de tensão e elementos resistivos. Esse caso aqui vai ficar dessa forma aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Esse circuitinho está mostrando o real aqui, ó. A fonte, a bateria, né? Os 3 resistores e um curto colocado no lugar da outra fonte aqui. Esse curto é por quê? Porque a fonte que está aqui, vista pela fonte da esquerda, tem resistência zero. Aí, como o circuito fica simples, olha, o que eu vou enxergar aqui, ó? O que a bateria está enxergando? É um resistor, olhando mais para frente aqui, ela vai ver 2 resistores em paralelo. Né? 2 resistores em paralelo, já que está ligado a um medidor aqui e ele não conta, 2 resistores em paralelo é um resistor só. É um resistor equivalente só. Então, na realidade, essa bateria vai encontrar 2 resistores. O circuito que aparentemente seria mais complicado, ele se torna só um circuito série. Um circuito série, você sabe que quando você quer calcular a tensão nos terminais de qualquer componente, você usa essa formulazinha aí, ó. É chamada relação de divisão de tensão. Isto é, você quer calcular a tensão num resistor
num circuito série, você pega a tensão total nos extremos do circuito série, multiplica pelo resistor onde você quer saber a tensão e divide pela resistência total. Nós já fizemos isso outras vezes. Na realidade, nós estamos aplicando 2 vezes a lei de Ohm aqui, ó. Tensão total sobre resistência total do circuito série e a corrente do circuito série. Então, isso aqui é corrente. E a corrente do circuito série vezes um resistor é a queda de tensão naquele resistor, não é isso? Aplicando esse efeito, esses elementos aqui, vai ficar, esse circuito aqui, vai ficar assim, ó. VR3', o que eu estou chamando de VR3'? É a tensão no resistor R3 produzido pela primeira fonte. Então, é uma componente de tensão. Considerando o circuito total com as fontes, eu estou calculando uma componente de tensão entre A e B. Eu poderia calcular a corrente da mesma forma, mas vamos calcular tensão. Então, o que nós temos? Aplicando a fórmula de cima, né, o VT, a tensão total, é a bateria, que multiplica o resultado dos dois resistores em paralelo, né, R3 paralelo com R2, representado dessa forma, sobre a resistência total, que é esse resistor, mais a resistência equivalente aqui. É isso? Colocando valores, nós temos isso aí, ó. 9 volts a bateria, 1K, que é o R, esse R3 aqui, 560, que é o de K, né, um paralelo com o outro, sobre 270, que é o da esquerda, mais o equivalente à direita. Resolvendo isso aqui, né, você sabe que 2 resistores em paralelo é um vezes o outro dividido pela soma dos dois. Né? Fazendo isso, eu chego a esses valores aí. Ó. E o valor total final é esse aí, 5,13. Então, a primeira componente, guardem bem, entre os pontos A e B, tem esse valor aqui. Ó. E no circuito que eu vou simular com o curto aqui, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor lá. Esse voltinho do meio aqui, aliás, esse voltinho do meio, não. Esse voltímetro do meio aqui, ó. Esse aqui, ó. Do meio nada, né? Da esquerda, da direita. Esse do meio, na realidade, acompanha que está medindo a corrente, está em série, então é um perímetro, está na escala de 20 miliamperes. Mas é que eu falei, se passa uma corrente de 5,13 mili por um resistor de 1K, a tensão tem o mesmo módulo aqui, né, o mesmo valor, em volt, né, porque é K vezes mili. De qualquer forma, esse instrumento aqui da direita aqui marca a mesma coisa, porque está ligado lá em paralelo, cara. Esse terminal daqui, ó, está ligado no ponto A, e o outro terminal vermelho está ligado via esse caminho todo no B. Na realidade, está ligado entre A e B, só que de forma invertida, né? Por quê? Porque o preto, que é o negativo, está no A, o vermelho, que é o positivo, está no B. Portanto, ele vai marcar o mesmo valor do meio, com negativo, dizendo que está ligado invertido. Né? A diferença dos valores aqui é questão de arredondamento dos próprios medidores, tá? Se eu colocar aqui na expressão, aqui, no resultado, aqui, o valor com mais casas decimais, você pode ver que, dependendo da situação, pode arredondar para mais ou para menos, né? Esse aqui está arredondando para menos, esse está mais. Na realidade, quando você coloca miliamperímetro no circuito, ele costuma, o simulador costuma considerar uma resistência não zero. Aí passa a interferir um pouquinho no valor da corrente. Isso não é importante, não, porque o erro está lá na segunda casa decimal, tá certo? Bem, gente, o que nós fizemos? Calculamos a primeira componente, né? É a componente de tensão no ponto AB produzido pela primeira fonte. Vamos fazer isso agora para a segunda fonte. O processo é o mesmo. Não podia ser diferente, né? Eu tirei a primeira fonte, coloquei um curto representando a sua resistência interna desprezível. Se no problema que você tiver para resolver, a fonte não for ideal, vai ficar expressado lá o valor da resistência interna dela. Aí, no lugar do curto, você coloca a resistência interna da fonte e calcula com ele. É isso? Bem, no caso aqui, ó, é a fonte ideal, já ajustei todas elas para serem ideais.
E o cálculo já está aqui, ó. Usando a mesma expressão de divisão de tensão, 4,5 vezes esses dois resistores em paralelo, quer dizer, um K em paralelo com 270, tal, né? Não precisa de ficar voltando a isso. Eu vou chegar aqui à segunda componente. Quer dizer, é a queda de tensão em R3 produzida pela segunda bateria, ou segunda fonte. Simulando aqui, ó, vocês vão ver que os valores estão aí. Ó. A tensão aqui deu... A tensão aqui, gente, agora, ela é produzida, ela é medida pelo outro instrumento, cara. Porque o outro instrumento é que está em paralelo aqui agora. Esse da direita aqui está medindo simplesmente uma tensãozinha aqui, ó, uma queda de tensão desta fonte aqui. O que está em paralelo agora, já que o curto está do outro lado, é esse outro voltímetro aqui. Ó. Da mesma forma, o preto está ligado em cima, o negativo dele, e o vermelho está ligado embaixo. Ele está medindo a tensão que deu 1,24. É o mesmo valor aqui, arredondado aqui. Ó. E a corrente? Está aqui a mesma forma, cara. Certo? Então, eu calculei a segunda componente. O real é a soma, já que elas têm o mesmo sentido, né, ou polaridade, é só um valor com o outro, né, 1,23 com aquele 5,13 anterior lá. Isso? Posso simular aqui atrás, ó, e ver se vai dar a soma dos dois valores. Olha lá. 5, aquele primeiro valor que nós calculamos aqui, ó. 5,13 com aquele 1,23 lá, é 1,23 mesmo, 1,24, né, que vai dar, tem que dar esse valor aqui, ó, 6,37, arredondando. Entendeu? Então, o que nós fizemos aqui? Comprovamos a veracidade ou a validade do teorema da superposição para a tensão. E para a corrente, fica automaticamente entendido, já que a tensão sobre um resistor de 1K, né, é o valor em miliampere, e efetuando os cálculos daria a mesma coisa. Ficou claro, gente? Entendido? Vamos a um outro exemplo aqui. Esse aqui, ó. Esse circuito é o mesmo, cara, os valores são diferentes, mas é um T, né? E eu tenho aqui uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Quer dizer, mais um exercício para ser resolvido, né? Vamos aplicar o teorema da superposição, considerando fontes de natureza diferente. Vocês vão ver que não importa a natureza da fonte, desde que o circuito seja linear e bilateral. Então, vamos aplicar. É o 4. O primeiro caso é esse aqui, ó. O que eu fiz aqui? Mesma ladainha, né? Substituir a fonte de tensão pelo curto. E no caso aqui, eu vou calcular a corrente, né? Para ficar diferente, eu vou calcular a corrente. Veja bem, o que nós temos aqui, gente? Eu tenho uma fonte de corrente, e você sabe que fonte de corrente é um dispositivo que imprime, ou induz, ou força, numa parte do circuito, uma corrente constante, da mesma forma que uma tensão aplica ao circuito uma tensão constante, considerando componentes ideais, né? O símbolo da fonte de corrente ideal é esse aqui. Se eu for considerar uma fonte de corrente real, eu tenho que colocar em paralelo com ela a resistência interna dela, mas é uma coisa que eu vou mostrar para vocês no futuro, hoje não. Isso aqui é ideal, então ele tem uma resistência interna infinita. Então, veja bem, a fonte está forçando a corrente I1 aqui, que é de 1 mA, conforme está especificado aqui. Então, eu sei que está entrando 1 mA aqui. 1 mA, uma parte vem para baixo, outra parte vem para a direita aqui, ó. Não tem como ser sentido contrário, não. Por quê? Porque aqui são dois resistores em paralelo, então a corrente vai entrar nele. Não estou considerando a fonte da direita. Então,
I1, 1 miliampere, se divide em duas correntes, né? Bem pequenininha, porque o I1 já é pequenininho. Como é que eu calculo essa corrente? Eu uso a relação de divisão de corrente, que já fizemos isso outra vez, que é isso aqui, ó. Aqui tem a dedução. Como é que eu chego à relação de divisão de corrente? Eu faço o seguinte, eu considero que a tensão VAB é a corrente que entra no nó vezes a resistência equivalente. Veja bem, para simplificar, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma resistência, essa aqui, em paralelo com essa outra, conforme vocês estão cansados de ouvir. Portanto, eu tenho duas resistências. Essa resistência e a equivalente, que eu estou chamando de RT. Né? A corrente I1, ela vai entrar na resistência equivalente. Não importa se ela vai ficar dividida para uma parte aqui, outra aqui. Ela vai entrar na resistência equivalente. E quando ela entra na resistência equivalente, ela produz uma queda de tensão na resistência equivalente, que é o valor dela vezes a resistência equivalente. Lei de Ohm, é o que está mostrando aqui. Ó. A tensão VAB é a corrente IT, quer dizer, o I1, vezes a resistência equivalente, que no caso, ou resistência total, que é a mesma coisa, que no caso essas duas resistências em paralelo. Né? Uma vez a outra sobre a soma das duas, não é isso? Bem, de qualquer forma, eu quero calcular a corrente num braço, seja nesse ou no outro, ou seja, se tiver mais braços ainda, se tiver mais resistores aqui, ó, aqui só tem dois, mas poderia ter vários, né? Eu pego e quero calcular só num dos braços, eu pego a tensão VAB e divido por aquela resistência. Isso? Por quê? Porque a tensão VAB é a tensão entre todos os resistores que estiverem em paralelo. Eu pego aquela tensão entre todos os resistores que estiverem em paralelo e divido por um deles, eu calculo a corrente que passa por um deles. É o que está aqui, ó. Então, genericamente, a corrente IRX é igual à tensão VAB, que é dado por essa expressão aqui, sobre o resistor RX, onde eu quero saber a corrente. Vocês usam outra fórmula lá, mas é o seguinte, essa fórmula aqui é chamada de relação de divisão de corrente, ela é genérica para qualquer número de resistores ligados em paralelo. Se tiver só dois resistores ligados em paralelo, que é o caso ali, você pode usar uma outra fórmula, mas ela é deduzida dessa outra fórmula aqui, entendeu? Ela é deduzida já colocando aqui no lugar de RT a expressão do resultado de duas resistências em paralelo. Né? A fórmula fica, se não me engano, é IT vezes R. Se for o RX, né, que a corrente for no RX, fica IT que multiplica esse resistor aqui, ó, R2, dividido pela soma dos dois resistores. Né? O professor deve ter dado essa fórmula para vocês na teoria, mas eu prefiro usar essa aqui, que essa aqui é mais intuitiva. A gente vê o que está acontecendo. Bem, colocando os valores aqui, ó, corrente da fonte, corrente 1 miliampere, vezes os dois em paralelo, resultado do paralelismo, sobre o restante que eu quero a corrente. Pondo os valores aqui, eu chego a essa corrente aqui, ó, 0,993 miliamperes, quer dizer, essa é a componente de corrente devido à fonte de corrente, que eu vou mostrar aqui, ó, simulando aqui, ó, esse medidor que está ligado aqui, ó, em série, aqui, vai indicar o valor lá, 0,99, ele está com duas casas decimais, então é 0,99. Se quiser pôr mais uma casa decimal, é só pôr aqui na escala de 2 miliamperes, aqui, ó. Então deu 0,99, não adiantou muito não, porque a medida aqui está, digamos assim, com um erro na terceira casa, entendeu? Mas o valor real calculado é esse aqui, ó, 0,993, entendeu? Um simulador mais preciso, né, indicaria esse valor aí. Passa o seguinte, gente. Opa. Vamos continuar aplicando o teorema, só que agora considerando a fonte da direita, essa pilha aqui, substituindo a fonte da esquerda de corrente pela sua resistência interna. Como ela é uma fonte ideal, a resistência interna dela aqui, ó, infinita, né? O circuito aberto. Aí o circuito fica até bem simplesinho, cara. É uma malha, né? Uma malha simples. E como que eu calculo? Do jeito que a gente sempre calculou. Você quer calcular a componente de corrente nela, o I3 duas linhas, eu pego o valor da fonte
dividido pela resistência total, cara. 1,5 dividido por 1.510, que é a resistência total. Esqueci de falar que, nesse caso aqui, o resistor, esse resistor aqui, ó, o valor dele é 1K5. E esse outro aqui, ó, é 10 ohms. Então, soma um com o outro, né? 1.510, 1,5 dividido por ele dá 0,93. Então, a componente 2 de corrente, que no caso é devido só à segunda fonte, é 0,993. Simulando, tá lá, ó, 0,99. Vamos ver se fica mais preciso aqui. Quase, ó. 992 mili, e o cálculo é 900, mili não, micro, né? 992 micro, que no caso aqui, está quase em cima do calculado, né? Esse outro processo aqui, ó, de simulação, usando diagrama esquemático, talvez seja mais preciso, que é a mesma situação, o mesmo circuito lá, só que é o diagrama esquemático. Aqui, ó, os valores aqui, que está mais preciso, cara. É o mesmo circuito, tá, gente? Ali. Pode observar, é o mesmo circuito. Olha a corrente lá, 993,37 micro. A simulação aqui ficou mais, digamos, mais precisa. Bem, o resultado final é a soma das duas correntes, né? Que é o que vai ser indicado por esse medidor aqui, ó. As correntes estão no mesmo sentido, então as duas correntes, por coincidência, foram iguais, então vai dar o dobro. Olha lá, 9 vezes, arredondando, vezes 2 dá 1,9. Aqui está é só a soma das duas, né? Que não tem a expressão dela, não. Mas está somada aqui, ó. Então, nós aplicamos, mostramos como se aplica o teorema da superposição quando se trata de fonte de tensão e fonte de corrente. Os outros elementos medidos que estão medidos aqui, ó, são só um acréscimo aqui. O que importa é que a gente aplicou o teorema da superposição entre os pontos A e B. Esse aqui, por exemplo, mede a tensão real nesse resistor e esse outro é corrente real por aqui, ó. É só uma ilustração, tá? Vocês podem comprovar, se vocês forem ver a aula depois vocês comprovam aí, se quiserem calcular, tá aí os valores registrados. Eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, dentro do que a gente está considerando aqui, macete, né, para você simplificar circuito, que é essa situação que está aqui, ó. E também tem o objetivo de acordar vocês aí, para ver se vocês... Para ver, não, acordar mesmo. Talvez você esteja cochilando aí, ou falando aqui, ó. O que nós temos aqui dentro do quadrado aqui, ó? Eu tenho um circuito simples. Fora do quadrado, eu não tenho, em termos de circuito, nada, porque, ó, a chave aqui está aberta, então esse braço aqui não existe. E aqui é um medidor. O medidor é um circuito aberto, um medidor de tensão é um circuito aberto. Então, o circuito mesmo que existe é o que está dentro desse quadrado aqui. Que circuito é esse? É um circuito que tem uma fonte de tensão, veja bem, uma fonte de tensão em série com uma fonte de corrente, certo? Ambos dessa forma, né, isto é, a forma de estar em série, vão estar com o objetivo de produzir uma corrente nessa malha única aqui, ó. Eu pus um medidor aqui para medir a corrente e o resistor é de 5,6. Aí eu pergunto a vocês, qual que é o valor que esse medidor aqui vai indicar? Ó? Um ponto para o primeiro que responder. Eu pago, hein? Mês passado eu prometi 5 pontos para uma pessoa lá, ele ganhou 5 pontos. Apesar de eu ter esquecido, mas ele me lembrou e eu paguei. Já calcularam? 2 pontos, então, para ficar mais animado. Pode fazer falta, hein?
difícil calcular. Aplica o teorema da superposição aí, calcula a corrente produzida por uma fonte e depois a corrente produzida pela outra. Soma as duas. Três pontos. Se for respondido em 1 minuto. Acho que está É dormindo. aproximadamente 13,57, professor? Deixa eu anotar aqui, ó. Vou anotar aqui para ver. Eu vou anotar os pontos, o valor, os pontos, o seu nome, tá? Deixa eu anotar aqui, porque se for isso mesmo, você vai receber esse valor aí, ó, essa quantia aí. Qual que é o seu nome mesmo? Eu estou sem a visão aqui da Alexandre, professor. Alexandre. Isso, Alexandre. Então, tá lá. Você disse que é 13,57 miliamperes. Tá, eu anotei, Alexandre, é o último C. Tá aí, Alexandre. Então, vamos ver. 3 pontos, né? 3 pontos. Vamos ver se você vai ficar com ele. É só pôr para simular para ver. É isso? Vamos pôr para simular. Olha aqui, ó. 10 miliamperes e não 13. Infelizmente, eu não vou te dar os 3 pontos, não, mas vou te dar 1 ponto pela tentativa, tá? Porque não é, às vezes, muito mais importante acertar. É mais importante, às vezes, tentar, entendeu? Mas como é um negócio, né, eu não vou te dar os 3, mas te dou 1, beleza? Beleza, professor, obrigado. Por que que dá 10 e não 13? É exatamente por isso que eu estou parando a aula para mostrar para vocês. É um macete aqui, que é o seguinte: quando você tem fontes de tensão e fontes de corrente em série, há a predominância de uma. Assim como se elas estivessem em paralelo, também haveria a predominância de uma. Então, sempre há predominância de uma, exatamente pelo fato das resistências delas serem zero ou infinita. Por exemplo, no caso da série aqui, depois eu vou mostrar quando elas estiverem em paralelo. Quando elas estiverem em série, você vai pensar assim: ao aplicar o teorema da superposição, quando eu estiver considerando a primeira fonte, o V1, vou chamar de primeira, quando eu estiver considerando a fonte de tensão, o que essa fonte de tensão vai fazer, ou vai procurar fazer, como qualquer fonte de tensão? Vocês têm que acostumar, gente, com esse raciocínio assim: a fonte de tensão elétrica, num circuito elétrico, só tem um objetivo na vida da pobre coitada, que é produzir corrente. Ela está ali para isso, né? Ela se realiza produzindo corrente, né? Ela quer ser protagonista, mas não é, porque o protagonismo está na corrente. Por que é a corrente? Porque a corrente elétrica é que faz o efeito elétrico, né? Por exemplo, é a que produz o calor, é o que produz luz, é que faz o motor girar, entendeu? Quer dizer, o efeito que a eletricidade faz é produzido pela corrente, não pela tensão. A tensão está ali para produzir a corrente. É um escravo, apesar de ser um escravo de valor inestimável, porque se ele não tem corrente, né, mas o protagonismo está na corrente. Então, usa sempre esse raciocínio que eu estou aconselhando vocês usar, tá, gente? Vai facilitar muito o entendimento de muitas coisas. Então, a fonte de tensão, ela está ali para produzir corrente. E essa corrente que ela vai produzir, ou está tentando produzir, depende do que estiver tentando limitar a corrente, que é a resistência do circuito, visto pela fonte que está produzindo a corrente, ou tentando produzir a corrente. Então, essa fonte de 20 volts aqui, ela está tentando produzir uma corrente num circuito que tem uma fonte de corrente que, por sua vez, tem resistência interna infinita. Então, a fonte de tensão produz corrente? Não, por quê? Porque a fonte de corrente não deixa. Entendeu? Então, quando você tiver uma fonte de tensão em série com a fonte de corrente, esquece a fonte de tensão. Ela não existe lá no circuito. Por quê? Porque a própria fonte de corrente não deixa. A fonte de corrente estabelece que a corrente nessa malha aqui, ó, vai ser o valor dela, né, o valor de 10 miliamperes, sem estar nem aí para a fonte de tensão.
Então, a corrente é 10 miliamperes, você não precisa nem ter calculado, entendeu? Não precisaria ter calculado. Por quê? Porque eu sei que essa fonte de corrente é de 10 miliamperes, a corrente vai ser 10 miliamperes, entendeu? Veja, vamos fazer aqui, ó. Vamos passar aqui, ó, a chave para essa outra posição. O que eu fiz? Eu tirei a fonte de tensão. Mudou a corrente? Não, olha lá, certo? Eu posso pôr a fonte, aqui, ó, eu estou pondo e tirando a fonte aqui, ó. Mudou a coisa lá na corrente? Vamos mudar o valor da fonte de tensão, só para vocês verem. Está 20 aqui, eu vou pôr 40. Estou com a fonte de tensão agora de 40. Mudou a corrente? Olha lá, entendeu? A fonte de tensão, no caso aqui, ela é impedida de ter alguma ação no circuito em face de ter em série com ela uma fonte de corrente. Então, toda vez que você tiver um circuito, analisando o circuito, que tem uma fonte de tensão em série com a fonte de corrente, despreza a fonte de tensão e considera só a fonte de corrente. Tá certo? É um macete. Vamos só ver mais uma coisinha aqui, ó. Isso é independente da carga também, sabe, gente? Se eu fechar essa chave aqui, o que eu estarei produzindo em termos de modificação? É colocando esse resistor em paralelo com o outro. Mas antes de eu fazer isso, dá uma olhadinha no voltímetro aqui, ó. O voltinho está marcando 56 volts, tá? Então, a tensão daqui, ó, entre esse ponto e de baixo, é 56. Por que é 56? Porque eu estou fazendo circular uma corrente de 10 miliamperes num resistor de 5,6, lei de Ohm. Então, a tensão aqui é 56. Quer dizer, com a fonte de tensão ou não, vai ser 56. Ó. Isso é proveniente de quê? Por quê? Vindo de quem? Da fonte de corrente. A fonte de corrente tem uma fonte de tensão lá dentro para produzir aquela corrente. Tá certo? Agora eu vou fechar a chave. O que aconteceu? Olha aqui. Quando eu fechei a chave, eu coloquei 5K6 em paralelo com 5K6. Para a fonte da esquerda aqui, ó, eu estou colocando agora um resistor com a metade do valor, né? Porque dois resistores em paralelo dão uma resultante que é a metade. Né? Então, a tensão cai para a metade, cara. Porque a resistência caiu para a metade. Aquela história, está entrando no conjunto de dois resistores a corrente de 10 miliamperes. Se tiver mais resistores em paralelo, vai continuar entrando 10 miliamperes e se distribuindo neles todos, na forma que depende dos valores deles. Mas vai ter uma tensão aqui que vai ser sempre aqueles 10 miliamperes vezes a resistência equivalente. E aquela tensão vai ser a responsável para estabelecer os valores de corrente em cada braço ou ramo do circuito. Como eu tenho 28 volts agora, né, 28 dividido por 5K6 dá o quê? Dá aqui, ó, 5 miliamperes. 5 miliamperes aqui e 5 miliamperes aqui. O que não vai poder ser diferente, que a soma dessas correntes, elas têm que ser sempre 10 miliamperes. Por quê? Porque a fonte está induzindo, ou forçando, ou fazendo com que seja isso. Tá certo? Agora, uma outra situação semelhante, não igual, mas semelhante, que é esse aqui, ó. Observe que nesse caso aqui, eu tenho uma fonte de tensão em paralelo com uma fonte de corrente. Não em série mais, eu tenho em paralelo. Da mesma forma, vai haver uma predominância, né? Eu já adiantei que vai haver. E vocês, lógico, inteligentes como são, vai pensar, como tensão e corrente são antagônicos, vamos dizer assim, tem ações invertidas um em relação ao outro, se no caso anterior o protagonismo, ou a predominância, melhor dizendo, a predominância estava na fonte de corrente, aqui a predominância está na fonte de tensão, não é isso? Eu nem vou dar ponto, não, porque já seria dar de graça o pronto. Mas já dá para imaginar isso, né, gente? Já, sem raciocinar, a gente já pode logo fazer isso, considerar dessa forma, né? Mas, e raciocinando, por que é dessa forma? Veja bem, quando eu tenho tensão elétrica entre dois pontos,
você tem uma fonte de tensão que liga uma diferença, que promove uma diferença de potencial entre dois pontos, melhor dizendo, isso é sempre predominante. Se você tem uma fonte ligada em paralelo com dois pontos, o mundo pode cair em volta, mas a tensão vai ser aquela. Por quê? Porque isso é garantia da fonte. Ela garante que a tensão entre aqueles dois pontos é o valor dela. Só não vai ser o valor dela se tiver várias fontes em paralelo de tensão. E vai predominar o valor da maior. Por quê? Porque isso estabelece um potencial de um lado e isso também estabelece o potencial do outro lado. E a tensão que a gente chama, o que a gente chama de tensão, é a diferença daqueles dois potenciais. Então, a predominância é isso. Havendo uma diferença de potencial, né, vai haver uma ação de se produzir corrente entre aqueles dois pontos, que é a função daquela diferença de potencial e o que você ligar entre aqueles dois pontos. Então, é a tensão que prevalece. Agora, não se esqueça que você não pode ligar fontes de tensão em paralelo se elas tiverem valores diferentes. Da mesma forma, você não pode ligar fontes de corrente em série, quer dizer, por duas fontes de corrente em série. Por quê? Porque se elas tiverem valores diferentes, qual corrente que vai predominar? Uma vai tentar fazer passar a corrente pela outra, sendo que a outra tem resistência infinita? Não funciona. Você não liga a fonte de corrente em série. Da mesma forma que você não pode ligar a fonte de tensão em paralelo, tá certo? A não ser, conforme eu disse, que os valores sejam iguais. Mas você nunca vai ter realmente dois valores exatamente iguais. Portanto, não se recomenda fazer isso. Quando você tem, por exemplo, duas fontes ligadas de tensão ligadas em paralelo, de valores diferentes, a maior prevalece e a menor vira a carga da maior. Por quê? Porque, sendo a maior predominante, a menor não tem efeito como fonte de tensão. E ela, sendo uma fonte de tensão, ela tem resistência interna desprezível, ou zero. Então, ela é um curto-circuito. Então, quando você liga duas fontes em paralelo de valores diferentes, uma vai ser curto-circuito e pode queimar o circuito por causa disso. Vai queimar outra fonte. Normalmente acontece isso. Para evitar esse tipo de coisa, não ligue duas fontes em paralelo, tá certo? A não ser que você tenha certeza que são exatamente iguais os valores. Aí pode. Bem, então, o que nós temos aqui? A chave está ligando, desprezando os medidores, né, que eles não agem no circuito, estão ali para medir, né, sempre deve-se lembrar isso. Então, esse potencial aqui, ó, positivo dos 30 volts está em todo esse barramento aqui, assim como o negativo está em todo esse barramento de baixo aqui, certo? Então, eu tenho a diferença de potencial aqui de 30 volts. Bem, vou abrir essa chave aqui, não vou abrir agora, não. Bem, eu tenho daqui para baixo 30 volts, dividido por 6K, eu tenho a corrente que vai passar aqui. E essa corrente nunca vai ser diferente disso. Por quê? Porque eu tenho 30 volts aqui, essa fonte está pondo 30 aqui, não tem jeito de não ser 30, ela está ligada ali, e 30 volts sobre 5K, sobre 6K, desculpe, vai ser o valor da corrente. Então é só pegar os 30 e dividir por 6K e eu calculo a corrente. Com superposição, desculpe aí, aplicando superposição ou não, entendeu? Eu tenho 30, não tem como não ter uma corrente de 30 dividido por 6, entendeu? Eu vou pôr para simular e abrir a chave aqui, ó. Veja lá, 30 volts dividido por 6 vai dar, obviamente, 5 miliamperes. Observe que a fonte aqui está aberta, não liguei ela no circuito. Então, é natural, a fonte está fora do circuito, a fonte corrente, eu tenho 30 volts aplicados aqui, então a corrente é 5 miliamperes. Agora, e se eu fechar a chave e inserir no circuito a fonte de 100 miliamperes? Olha o que aconteceu com a corrente, continua a mesma, cara. Com a fonte de corrente, eu sei a fonte corrente. Aqui, estou abrindo e fechando a fonte corrente aqui, ó. Não muda, por quê? Porque eu tenho 30 volts aqui, e a garantia que eu tenho 30 volts é que eu liguei uma fonte de 30 volts aqui. Então, a predominância é da fonte de tensão, a fonte de corrente não faz nada. Resumo, quando você tem uma fonte de tensão em paralelo com uma fonte de corrente, esquece a fonte de corrente. Tá certo? Da mesma forma, se você tiver uma fonte de tensão em série com a fonte de corrente, esquece a fonte de tensão.
né? É macete para você simplificar, ganhar tempo na hora que estiver fazendo o cálculo. Só para fechar, né, que a nossa aula já passou, eu vou fechar essa chave aqui. Ó. Veja bem, o que é que aconteceu? Antes de fechar, um detalhe aqui. Ó. Quando eu tinha considerado aqui só fonte de tensão, observe que esses 5 miliamperes aqui, ó, ele está passando na malha. Por quê? Porque a malha é a única que tem, não existe outra malha. Né? Aqui está aberto e aqui está aberto, então a corrente que eu calculei aqui, pegando os 30 volts e dividindo por 6K, 5 miliamperes vai ser 5. Agora, quando eu fecho aqui, induzo ou introduzo a fonte de corrente, olha aqui, ó, a corrente passou a ser, arredondando aqui, 95 miliamperes, arredondando. E negativo, quer dizer, em sentido contrário. O que está acontecendo no final das contas nesse circuito aqui? Ó? A fonte de tensão está produzindo uma corrente aqui, ó, de 5 miliamperes. A fonte de corrente está produzindo uma corrente, ou fazendo circular aqui, ó, uma corrente de 100 miliamperes, porque é a natureza dela, ela é uma fonte de 100 miliamperes. Só que esses 100 miliamperes está em oposição a 5 e o resultado final é 95. Então, a fonte de corrente, ela produz corrente, ou ela interfere na malha dela aqui, ó, não na carga. Na carga, que é a base, é o ponto que eu estou considerando, onde vai haver o quê? O efeito elétrico, o protagonismo. Então, aqui, ó, quem manda é a fonte de tensão. Né? Nessa malha, são as duas, porque ela existe, a malha existe, entendeu? Só que não interfere, a corrente não interfere aqui. E se eu fechar essa chave aqui, o que mudou? Eu continuo com 30 volts dividido por 6K e passando 5 miliamperes, que é 555. Então, essa fonte de tensão, vou abrir a chave aqui, ó, ela vai estar produzindo agora 10 miliamperes para poder jogar 5 para cá e 5 para cá. E se tiver mais componentes em paralelo, vai acontecendo isso, entendeu? E se eu fechar a chave aqui, vai passar para quanto? 90. Por quê? Porque está vindo 10 produzido pela fonte de tensão e o 100 da fonte de corrente. Mas do lado de cá não muda nada com a fonte de corrente ou fonte de tensão. Tá legal? Tranquilo? É isso aí então, gente. Vou fechar aqui, fazer a nossa chamadinha, né? O Chico não está aí para me lembrar, não falei que ele não ia vir hoje. Baixar a lista de presença. Se tem alguma pergunta a fazer, gente? Parei a gravação.